Esse é o programa ANEFAC News, diretamente do 27º Congresso da ANEFAC. Eu sou Guilherme Paludo, eu sou o diretor executivo da Regional do Paraná. Estou aqui com os meus colegas Gildo e Vera para conversarmos um pouco sobre o que vamos fazer nesse ano para as nossas regionais. Gildo, por gentileza, conte para nós quais são os planos para a Regional de São Paulo. Sim, a gente tem aí toda uma preocupação em estar buscando temas relevantes para que a gente possa movimentar a economia, fazer com que os profissionais participem cada vez mais desses temas que são atuais e importantes. Então, a gente tem sempre essa preocupação de estar realizando essas atividades e divulgando para que os empresários, os profissionais da nossa área venham participar e trazer conteúdos também. Nós realizamos em Campinas, por exemplo, um evento, agora aproveitando a data da mulher, né? São temas profissionais e que fez com que movimentássemos em Campinas essa participação. Isso é muito oportuno para que a ANEFAC se destaque dentro do propósito dela, que é levar sempre conhecimento, levar essa participação dos profissionais e motivá-los a vir a estar conosco participando dessas atividades. Temos em São José dos Campos também um alcance aí de fazer com que os profissionais venham cada vez mais conviver conosco, né, e trazer ideias também para essa movimentação. Perfeito. São Paulo já é uma estrutura bastante relevante, né? Tem bastante movimento, bastante conteúdo, então acho que o plano principal é fazer a expansão também para outras cidades, né? E a gente tem que estar sempre procurando e acompanhando a atualidade para ter temas que motivem realmente as pessoas a participarem. O evento hoje, o nosso congresso, tem assuntos muito importantes e faz com que isso se multiplique, né? Nas regionais, em São Paulo, em Curitiba, isso é bacana. Rio de Janeiro, então a gente precisa estar sempre atento a isso e fazendo para que isso se multiplique. Legal. Então, aproveitando essa ponte Rio-São Paulo, vamos para o Rio, né, Vera? Como é que está a programação por lá? Vamos lá. Rio de Janeiro foi o primeiro local onde a ANEFAC iniciou. E depois ela cresceu muito e foi para São Paulo e lá ficou, né? São Paulo hoje é o centro das atividades. Mas no Rio de Janeiro a gente tem procurado manter um contato grande com os nossos associados. Com a pandemia, a ANEFAC teve um impulso muito grande na parte online, então isso facilitou bastante, que era um questionamento que todo mundo falava, os eventos normalmente acontecem em São Paulo, agora não, está bem democratizado, todo mundo que quiser assistir pode assistir. A gente tem procurado fazer, para fins de network, eventos também presenciais, o que normalmente era mais difícil, veio a pandemia, mas agora nós estamos retomando os eventos presenciais. Ainda temos um pouco de resistência, né? Porque temos que ter deslocamento, afastamento da empresa, isso é um pouquinho mais difícil. Mas a gente tem feito poucos eventos, mas de qualidade, que é para trazer o nosso público para assistir. São eventos preponderantemente da atualidade. O ano passado nós fizemos um evento sobre inteligência artificial. Esse ano nós pretendemos fazer alguma coisa também em relação a tributos, toda essa mudança, essa reforma tributária, realmente são assuntos quentes, né? Que normalmente interessam as pessoas até para fazer com que elas saiam de casa, né? Perfeito. E nós temos também muitas empresas do Rio de Janeiro que fazem parte do Troféu Transparência. Então, é bem interessante a gente ver como as empresas estão empenhadas, como realmente a transparência, que é um selo de qualidade das empresas, no Rio de Janeiro tem alcançado um número razoável de empresas. A ANEFAC já tem, na verdade, essa percepção da sociedade do valor que é tudo que a ANEFAC faz, né? O Prêmio Transparência é um grande exemplo, e isso motiva, né, as empresas a se profissionalizarem cada vez mais. A reforma tributária ainda tem bastante tempo para a gente explorar, né? O tema ele é bastante extenso, né? E isso é importante, porque faz com que as pessoas venham participar para trocar ideias. O fato de vir presencial ou não, lógico que a pandemia trouxe essa facilidade da tecnologia e isso proporcionou um alcance enorme. Foi assim um avanço que tivemos com o uso da tecnologia, fazendo com que as pessoas participassem das atividades. Mas nada melhor do que o network, né? O contato, você ter a oportunidade de discutir um assunto que à distância você não consegue ter a mesma dinâmica. Então, é bacana. Eu acho que dá para retomar, né? Talvez um misto, né? Faz um presencial com um pouco de
à distância, quer dizer, as pessoas participam, mas nada melhor do que o presencial, que a gente tem uma grande oportunidade de troca de ideias. É muito interessante. Excelente. Trazendo um pouco também da nossa perspectiva lá no Paraná, né, estamos falando com os nossos irmãos mais velhos aqui, né, o Rio, o fundador, São Paulo, hoje o centro, nós nos sentimos o caçula. Mas a gente também tem muito no que se espelhar, né? Então, hoje, mais até do que a percepção dos eventos, é fortalecimento das nossas bases. Então, os convênios que hoje já são muito consolidados, né, a gente está buscando lá no Paraná. Então, é CRC, Associação Comercial, a OAB, né? Então, a gente tem hoje buscado fazer essas parcerias para trazer também uma presença local maior. Então, o conteúdo ele já é de muita qualidade, né, seja pela produção centralizada, seja pelas regionais que produzem. A ideia é levar para lá, mas também ter a nossa base, né, de desenvolvimento. Isso fortalece, né? Porque, por exemplo, em São Paulo nós temos as entidades congraçadas, Sescom, CRC, FENACOM, então nós temos esse trabalho conjunto porque isso fortalece. O tema ele é comum a todos, né? Os profissionais demandam desses assuntos dos mais diversos e cada um na sua categoria, seja em perícia, seja em auditoria, e isso é muito oportuno. E nós temos espaços diversos para utilizar. E isso aproxima também esse público que está mais focado numa determinada área. E a ANEFAC chegando com temas que são oportunos, isso faz com que tenha uma integração muito boa. Né? Isso é muito bacana. A troca técnica, né? E a Vera trouxe uma questão que também está impactando bastante lá no Paraná, que é o Troféu Transparência. Né? As empresas ganhadoras elas têm criado uma identidade cada vez maior e colocado seus profissionais para participar com a gente. É um reconhecimento. Então, é uma valorização da empresa e também é uma valorização da ANEFAC, né, na região. E para as empresas, esse reconhecimento público é para eles um destaque importante. Isso valoriza a marca, valoriza o produto, se eles têm esse compromisso, né, isso dá um destaque muito bom. E agora ainda vem essa parte de reconhecimento de sustentabilidade, ESG, então é um outro patamar, né, que todos têm que procurar, mas que sempre que é reconhecido é alguma coisa que chama mais atenção, né? Demonstra aquela preocupação que os empresários, né, que as empresas, através dos seus empresários, têm em relação à sociedade. Aquilo que ela obtém do seu produto, do seu negócio, ela também devolve para a sociedade de alguma forma e dá essa garantia de que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa como isso está refletindo no seu entorno. Isso é muito importante. Né? Falamos um pouco de inovação, falamos um pouco, né, do tratamento humanizado, reforma tributária. Que outro assunto vocês acham que pode ser bastante relevante esse ano? A gente observa que o mundo econômico ele é dinâmico, né? Os Estados Unidos hoje, um novo presidente, taxação dos diversos países, esse é um outro foco também que deve despertar, né, uma preocupação no mundo dos negócios, e principalmente no Brasil, com uma taxação já definida, mas que o governo brasileiro também está reagindo. O que isso vai causar de impacto? Né? O que isso vai causar no Brasil em termos de exportação e importação por conta dessa taxação? É um assunto também que eu acho que vale a pena, né? Que o mundo das finanças tem um foco também nesse tipo de conhecimento. O Júlio tem razão. Além das finanças, a economia, né? Para onde nós vamos com essa taxa de juros, com essa inflação? Sim, o que se espera com isso, né? Exatamente. Como vai ser a reação das empresas? Nós já temos muitas empresas em recuperação judicial. O que será que vai acontecer? Perfeito. Realmente é uma incerteza. O que cabe nesse mundo todo, nessa dinâmica, né? As empresas que estão em recuperação, é dar uma condição dela se recuperar efetivamente, porque são muitos anos de investimento, são muitos anos de trabalho, né? E envolve todo o entorno, todo aquele grupo de colaboradores que trabalham e que estão ali focados para desenvolver o negócio. Tem que ter uma alternativa que seja viável e que dê uma condição de continuidade. Isso é primordial, né? Perfeito, porque são muitas empresas num mercado que a gente tem em torno de 400 empresas abertas, 20 em recuperação judicial é uma proporção muito grande. Então, pela perspectiva que temos hoje, o alerta é para o empresário, né, para as empresas, para que tenham tanto a atenção interna com as suas obrigações, com as novas regras, mas também uma visão ampla, né? Tem que olhar para fora, se contextualizar para entender
que caminho a economia está seguindo, seja a economia nacional ou regional, até mesmo internacional. Sim, tudo isso impacta. É muito oportuna a reforma tributária, porque ela tem uma promessa de trazer uma simplificação e uma segurança jurídica para o mundo dos negócios. Hoje, os empresários ficam numa corda bamba porque cumprem uma obrigação, por de repente não ter cumprido outra, fica numa preocupação tremenda, né? E a reforma tributária tem esse objetivo. E pensando na economia como um todo, a gente tem muito para desenvolver. O que a gente não pode esquecer também é da governança, né? Porque muitos desses escândalos todos vêm a reboque de pessoas que não tomam o devido cuidado com a empresa, e a pessoa tem que pensar não no seu bolso, mas sim no melhor para a empresa. Então, uma governança realmente ela evita que muitos problemas possam vir a acontecer. Sim, o aspecto, de uma maneira geral, dentro dos negócios, ele é muito amplo. Então, focando cada um no seu nicho, no seu conhecimento, para que as coisas se desenvolvam da melhor forma. Então, nada melhor do que ter cada vez mais conhecimento, troca de ideias. Essa participação nas atividades da ANEFAC é muito importante. Aí que entra a ANEFAC, né? Como um provedor de conhecimento, né? E fomentando as discussões para esse amadurecimento. É muito oportuno, né? E ela tem um espaço amplo para poder alcançar. Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio. Gildo, Vera, obrigado, né, por compartilhar o conhecimento com a gente, e agradecemos você por ter nos acompanhado nesse episódio da ANEFAC News. Esperamos que tenha saído daqui com novas ideias e perspectivas. Não perca os próximos episódios com mais diálogos com este direto do Congresso da ANEFAC. Até breve. Até breve.